nossa série dos jogos de 10 minutos. A gente está pertinho dos 1.700, mais 2 vitórias se tudo der certo. Mas antes de lançar o desafio, tá cansado de saber já, né? Deixa aquele like no vídeo, deixa aquele joinha, é bem importante pro canal você deixar o like sempre, se você estiver gostando, claro, e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Vamos lá lançar o desafio. 142 vitórias, vou colocar 10 minutos. Eu vi que mandaram a ideia de eu jogar uma partida de Blitz antes ou depois dos 10 minutos, né? Não sei, quem sabe. Se for muito curta a partida, né? Mas eu vi que é uma ideia que o pessoal comentou bastante e gostou. Vocês não aguentam mais a Siciliana, fala a verdade. Quem que não aguenta mais eu falar do curso da Siciliana que está disponível? É só você clicar no link na descrição aqui. Ou ir lá no meu Instagram, que você tem o link da Siciliana, você tem o link dos outros meus 2 cursos antigos, que estão em desconto até o dia 12 de fevereiro. C5, ele jogou D3. Esse é um lance que eu não cubro no curso, para falar a verdade. Vamos jogar cavalo C6, é um lance normal. Cavalo C3. No curso eu não falo em nenhum momento de jogar o lance G6 para fazer o esquema do fianqueto. Eu vou jogar um padrão, um tipo bem genérico assim, que é tirar o cavalo para F6 e tirar o cavalo para C6. Vamos jogar E6 aqui primeiro. Essa é a formação típica que eu comento bastante. E agora eu posso jogar ou D5 ou D6. Eu falo mais para jogar com D6 aqui, aproveitando que o branco não tem nenhuma maneira de expandir o centro nem nada. Então eu vou ficar aqui mais encolhido e vou jogar bispo E7. Ele jogou de um jeito que eu chamo de formação genérica. Ele só tirou as peças e não fez nada. E o preto já estava em posição um pouco mais confortável. Aqui um plano bem legal é fazer o lance torre B8 para já acelerar um B5 aqui. Eu já começo a expandir, porque esse peão em C5 me dá um pouco de liberdade para eu jogar mais na ala da dama. Então B5 aqui já é um lance. Não quero fazer nada especial com esse lance. Posso jogar A5, depois B4 e ganhar espaço lentamente. Acontece isso muitas vezes. O cara acaba jogando D4, que não é um lance ruim. Inclusive aqui parece um lance bem razoável. Mas agora virou uma Siciliana aberta. A gente troca o peão de C pelo de D. Ele jogou esse para abrir um pouco de espaço para ele, né? Agora eu vou trocar aqui. Muitas vezes eu prefiro manter esse cavalo, mas ele está ameaçando tanto o peão aqui como o meu cavalo. Então eu vou trocar. E aqui eu vou jogar o lance A6 para defender o peão. Isso aqui é uma posição típica de siciliana. Eu troquei o peão de C pelo de D. Eu tenho uma pressão possível em E4 com o bispo B7. E eu tenho o principal da siciliana, que é o jogo na coluna C. Então daqui a pouco eu vou jogar um torre C8, né? Nesse caso o A3 dele foi bem útil. Dificultou o meu B4. Bispo B7 ele pode fazer um E5 tentando trocar todas as peças, né? Toma, toma. Inclusive parece meio chato esse E5, né? Porque tá atacando a minha torre. Eu posso fazer um cavalo D7 bem precavido aqui, que eu acho que é um lance bom. Esse é um lance difícil, tá? Cavalo D7. Normalmente esse aqui seria o mais natural, mas esse aqui eu gosto bastante, porque eu dificulto o E5. Eu vou jogar agora Bispo B7, Dama C7, Torre C8. E o meu cavalo pode começar a pular para cá. Essa é uma casa essencial aqui nessas posições. A casa de C4. Por quê? Se o cavalo chegar aqui, fica chato para as brancas. O cavalo ameaça aqui, ameaça aqui. Aí você vai dizer, pô, Cricor, mas o cara vai lá e joga B3. Que é um lance normal, possível, mas aí o quê? Enfraquece o cavalo de C3 e essa coluna fica ainda mais interessante para as pretas. E aqui não é tão fácil falar um plano para ele. Eu tenho um plano muito simples aqui, então caiu numa posição típica de siciliana. Ele quer jogar E5 de qualquer jeito, né? Eu posso jogar na teimosia, evitar o E5. O B7 está sossegado, mas eu vou jogar na C7 na teimosia para evitar o E5 mesmo. Eu vou jogar esse no próximo lance, trazer a torre para C8 aqui. Jogou bispo E3. Eu vou jogar bispo B7 aqui. E agora eu tenho um cavalo plano para E5 e depois C4. Aqui fica uma posição dos sonhos aqui para as pretas. Ele jogou bispo F4, segue tentando fazer alguma coisa. Acho que eu vou jogar a torre C8. A torre está bem aqui na coluna. E aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Para você mesmo que está assistindo meu vídeo. Você que é inscrito no canal, que assiste todos os vídeos. Você mesmo. Deixa ele fazer o lance e eu faço a pergunta.
Ele resolveu pensar de repente. Que eu tenho duas opções aqui, eu tenho dois caminhos para esse cavalo. Eu posso ir por aqui, eu posso ir por aqui. Eu tenho mais uma sugestão de lance, que é a minha pergunta para vocês, inclusive. Mas deixa ele fazer o lance primeiro para fazer mais sentido. Jogou dama D3. Ele convidou mais ainda o cavalo E5 aqui. Cavalo C5 é o lance, mas é um lance esquisito aqui. Não é ruim, tá? Mas aí é o lance que você fecha seu jogo na coluna C. Minha pergunta é a seguinte: por que você não joga E5 aqui? Porque é um lance que ataca o bispo dele e ganha um tempo. Não é necessariamente um lance. Não, aqui acho que é ruim esse lance. Estrategicamente, vocês já caíram no sono, né? Só de falar essa palavra estrategicamente. É um lance feio esse. Por quê? Eu tô entregando a casa de D5 a troco de nada. Se eu jogar esse, ele vai puxar o bispo pra cá e um dia ele vai ter o acesso com o cavalo D5 aqui. Tá longe de ser o fim do mundo. Já tem um monte de siciliana que você joga o peão pra E5, não tem nenhum problema. Mas aqui parece esquisito e principalmente desnecessário. Porque eu não tenho, eu posso fazer isso a hora que eu quiser. Então, tenta sempre. Porque o que a gente aprende? Colocar os peões no centro, dominar o centro. Então, esse tipo de lance, E5, eu vejo as pessoas querendo fazer muito, muito. Você fala, pô, o pessoal joga E5 no começo, E4, E5, não pode ser ruim E5. Mas aqui é um lance que vai dar uma posição normal pro preto ainda. Mas pra mim é um lance que facilita muito o jogo das brancas. Porque enfraquece essa casa pra sempre aqui, deixa o peão atrasado também, que na Sicília não é um problema esse peão. Mas aqui um lance pra mim muito mais tentador é cavalo E5 mesmo. Cavalo B6 também tá ótimo. Mas cavalo E5 eu gosto porque se ele tomar, eu dobro meus peões, mas eu vou ter um jogo muito livre aqui com as minhas peças. Ele vai tomar, eu acho. Eu vou tomar. E eu vou trazer minha torre pra D8. Eu vou tomar. E essa é outra estrutura típica de siciliana. Agora eu tenho o quê? Tenho torre D8, tenho o bispo C5, tenho o bispo D4, tenho pressão em C3, tem esse ponto de E4 frágil. Ele tá jogando bem, na verdade, né? Eu acho que eu tô numa posição um pouco mais agradável. Mas só isso também. Vamos jogar a torre D8. Ele me deu mais um tempo com o bispo C5 agora. Eu tenho um golpe aqui, mas parece meio suspeito, né? Que é jogar torre por D1, bispo por A3 aqui. Ah, não dá certo, hein? Será que você consegue ver? Será? Acompanha comigo aqui, então vamos lá. Torre D1, bispo por A3, B por A3, dama C3, torre por C3. Eu ganhei um peão nessa brincadeira. Porque eu troquei as torres, belisquei o peão de A3. Mas, nessa posição que eu falei pra vocês, o preto tá perdido. Por quê? Você viu, será? Vou fazer mais uma vez aqui. Então, torre D1, bis por A3, B por A3, dama C3, torre C3, ganhando um peão. Mas as pretas perdem porque... Dá um pause se você quer pensar mais um pouco. As brancas têm torre D8 mate no fim da variante. É isso aí, toma, toma. Toma, toma, eu tomo em C3, ele toma. E agora a oitava fileira ficou totalmente abandonada aqui. Ele joga a torre D8 mate. Tem que tomar cuidado então. Então eu vou jogar bispo C5 mesmo. Para colocar o bispo em D4 e colocar minha pressão forte aqui no cavalo de C3. Poderia jogar B4 também, mas eu prefiro manter essas opções. E eu vou jogar bispo D4, ele vai ter problemas sérios aqui. Ele pode trocar em D8 se quiser, eu tomo de torre e tá sossegado aqui para as pretas. Sossegado não, né? Tô ficando bem melhor já, inclusive. Jogou dama G5. Tá de olho aqui, mas tá tudo bem defendido. Posso fazer um H6 para já tirar os temas de mate, mas bispo D4 para mim tá excelente aqui. Tá com vida aqui minha garrafa, tá fazendo uns barulhos sozinho. Esquisito. Molhando aqui a mesa toda, bagunça. Bispo D4 e agora eu tô ameaçando tomar em C3. Posso fazer um H6 na hora que eu quiser. Posso fazer F6 também, mas é um lance que não é legal, né? Enfraquece esse peão ao troco de nada. Então sempre muito cuidado para avançar o peão de F. Que é um peão que ajuda bastante aqui a segurança do seu rei. Jogou torre D3. Ah, esqueci desse lance. Esse lance é bom. Ah, porque eu não tô mais tomando ali, né? Olha só, fui enganado aqui. Foi bom esse lance. Vou fazer um H6. Mas dei uma desanimada aqui, hein, na posição. Tá muito bom pro preto ainda, mas piorou um pouco. Porque agora ele ainda tem bastante dificuldade. Ele quer jogar torre D1 no próximo lance.
É uma B6, é uma possibilidade, mas não tô ameaçando nada, né? Posso tentar dobrar, talvez, pra criar uns temas em cima da torre, né? Tipo torre D7, assim. Ele vai dobrar, eu dobro. E eu fico tentando tomar em C3 aí, aproveitando uma pressão que eu vou ter. Tá muito estranha essa garrafa aqui. O cara tá gastando tempo. 6 minutos e 20. A minha ideia é que se eu jogar torre D1, eu jogo torre D8 ameaçando tomar em C3. Porque se tomar em C3 de torre, eu jogo torre D1, bispo D1, torre D1. E eu vou ganhar uma peça daí. Jogou lá, eu vou. Porque se eu tomar aqui, ele toma de torre. E quando eu tomar ali, ele toma de bispo, tá tudo bem. Então eu vou jogar esse, acrescentando mais pressão ainda. E agora essa ameaça é chata. Ele teria que ser muito precavido para jogar RH2 aqui, por exemplo. Porque ele sai do tema com cheque, mas acho que é um lance muito difícil de fazer, RH2. E esse tipo de lance profilático assim é muito difícil. Repara que o bispo está limitado também. Então, na hora que eu tomo um peão para E5, meu bispo ativa muito. Esse cavalo está estranho, esse bispo está estranho. Esse peão é um alvo também. Por enquanto ele está defendendo, mas ele tem que botar esse bispo numa casa toda limitada, estranho, né? Esse é um exemplo perfeito de uma siciliana boa para as pretas. Não é necessariamente a que eu mostro no curso, tá? Eu falo um pouco desses temas assim de sicilianas gerais. Mas esse é um exemplo perfeito de siciliana que dá certo para as pretas. Se o branco joga um pouco mais passivo assim. Dama G4 incrivelmente defende, né? Porque ele toma e aí de repente ele defendeu ali o ponto de D1 com a dama. Uau. Esse é bem impressionante mesmo ele ter achado. A posição segue bem chata pra ele, né? Posso jogar G6 talvez? Pra fazer um rei G7, H5? Tá bom, né? Eu não queria muito mexer aqui, mas acho que eu não tô enfraquecendo nada. Meu rei tá bem seguro em G7. E daqui a pouco eu faço H5 pra aí sim poder aplicar o golpe do bispo C3. Que nem é um super golpe, né? Eu só vou dobrar os peões dele, né? Porque ele não vai ter mais torre C3, a torre vai estar caindo. H4, lance ok. Eu queria jogar rei G7, não queria jogar H5. H5 vai ganhar um peão. É quebrar a estrutura dele, mas dama G5, bispo C3, ele tem um dama D8 aqui. Vou jogar rei G7 mesmo, vai. Eu vou jogar G5, a dama dele tá ficando meio sem casa aqui também. Eu não vou ter mais o bispo C3, mas a dama tá muito estranha. Ele vai mexer a dama de novo, eu acho. Vai fazer um desse, esse. Eu nem sei porque ele jogou a dama G4, tá? Ele não viu a ideia da defesa ali. Essa ideia é muito profunda. Com todo o respeito do mundo aos adversários de 1666. Mas ele não viu. Mandou o bispo P2. E eu ainda não consigo tomar. Dama B6 é um lance meio pilantra, né? Mas aí eu deixo a torre solta também. Vou jogar um torre D6 aqui pra fingir que eu vou triplicar. Eu quero porque quero dar o golpe nele aqui de algum jeito, né? É, agora ele tá exagerando, porque ele acha que ele vai jogar. Ele acha que vai jogar F4. Primeiro que ele nem pode, porque ele tá numa cravada aqui, né? Torre D7, rei G. Vou jogar torre D7. Rei G2 ele vai levar um F5. Daqui a pouco a dama vai cair, porque ele vai entrar numa outra cravada aqui, né? A posição tá feia aqui pra ele. Ele tá se mantendo bem pra não perder nada, né? Ele vai tentar fazer F4 aqui, vai ver que não pode, vai tirar o rei. Só que ele vai se enfiar numa cravada ainda mais grave aqui, né? Que é essa. Porque aí eu jogo F5, ele vai ter que jogar dama F3. Ele leva mate na dama, né? Seria uma sequência incrível, né? Rei G2, F5, dama F3, G4. Rei H2 eu pensei, mas agora eu posso tomar o peão, né? O peão tá livre ali, de graça. Eu vou ter que calcular um pouquinho, mas acho que não tem nada, né? Bispo F2, por conceito, tá seguro. Eu tô trocando um par de torres e eu volto pra defender qualquer coisa, né? Eu devia calcular um pouco mais, mas parece que tá seguro esse lance. Jogou torre F1 automaticamente. Eu vou simplificar um pouco, eu tô ficando com um pouco de medo do ataque dele. Bispo D4 já parece um pouco. Parece tranquilo também, né? Vou jogar torre D3 primeiro. Pra simplificar, mas o cara tá jogando firme aqui. Problemas estratégicos na posição dele e tal, mas ele tá aguentando bem. E agora eu jogo o bispo D4 aqui, não tem nada nessa coluna.
Dama F3, vai ameaçar cheque. Nem é tão grave esse cheque, não faz nada demais. Mas eu vou defender esse cheque. Eu posso fazer F5 até, que é mais violento e parece muito bom. Ou Dama D8, que é o lance covarde aqui do vovô, né? F5. Aí se ele tirar a dama, por exemplo. Porque tem a cravada, né? Esse que é a ideia. Opa, F5. Eu tô ficando sem tempo aqui, né? Deixa eu jogar o lance do vovô aqui. Você não tá tão limpinho assim pra eu ganhar ainda, né? E eu tô jogando com os caras cada vez mais chatos, né? 1600. Vou ter que acelerar um pouco aqui. Eu digo porque tem bastante peça ainda, né? Esse é um problema. Quando não tem muita peça, ainda a chance de levar um golpe existe. Cavalo D1 seria um lance aqui, ainda mais. É, o meu 1 minuto e meio eu tô brincando com fogo aqui. Se eu tiver que dar mate com 10 segundos, aqui é tranquilo, né? O problema é que ele tem muita peça ainda. E eu tenho que tomar um mínimo de cuidado com algumas coisas, né? Eu quero buscar simplificação agora. Repara que não tem dama F7, não tem dama F6. A coisa boa é que o tempo dele também tá indo embora, né? Se ele tivesse ainda, sei lá, 7, 8 minutos, ia ser um pouco mais tenso. Jogou esse. Vamos jogar F5, vai. É um pouquinho irresponsável da minha parte, mas eu vou jogar. Ele não pode tomar que tá caindo a dama. Eu vou jogar F4 no próximo lance. É, eu tô começando a tomar agora. Tá começando a tomar aqui e depois tomar em E4. Né? E cai tudo. Cai tudo. G4. Né? Bom, esse aqui é o lance preguiça de novo. Mas eu vou tomar em C3. E eu acho que eu posso tomar em E4 aqui. Bispo E4, torre D1 eu vou ganhar, né? Imagino. Tranquilo. Porque é um belo de um garfo aqui na posição dele. Dama E3 ele tem ainda, né? Mas se eu quiser. Ah, não, eu tenho Dama F6 cobrindo, tá? Tipo, Dama E3 toma, Dama E5 cheque, Dama F6, aí acabou tudo e eu tenho um contra-ataque monstruoso, né? Porque o rei dele tá todo errado também. Ele tem que jogar Bispo E4. É que torre D1 já ganha muito fácil, né? Bispo B7, Dama D2 cheque, Rei H3 e eu jogo o covarde Dama F4 e vou pro final, sei lá. Ah, daí tá caindo a torre, né? Torre E1, então, pra jogar torre E3, né? Esse é covarde o suficiente. Mas dá pra ter estragado essa posição tranquilamente ali, com um pouco menos de cuidado, né? Vamos ganhar mais 8 pontos aqui, se não cair a internet, não acontecer alguma coisa aqui. Não vai ter jeito pra ele. O cara tá gastando tempo, hein? Partida longa. 18 minutos de vídeo, sem análise ainda. É, porque tem a cravada ali, né? Então ele não deve tomar, mas talvez ele tenha que tomar, porque é o menos mal, mas eu tomei ali em D3, ele vai tomar em E5. E agora a dama vem para F6, muito tranquilo. Agora sim eu vou dar mate, tranquilo. Eu tenho 1 minuto e 14, mas a posição simplificou muito, o rei dele tá estouradaço, então ele nem consegue manter as damas aqui. Ele vai ter que trocar as damas. E a gente vai para um final daí, bem sossegado. Bispo F3? Pode não. Torre F1, torre D3, rei G3. Não, bobagem, né? Vou jogar um E5. Vou botar o rei em E6 para sair de um possível cheque aqui. E se ele jogar aqui, eu entro com cheque na coluna. Posso jogar torre C7 também. Jogar torre F7. Meu rei tá bem seguro. Eu tô começando a trabalhar na coluna agora. Eu tenho uma peça limpa a mais, então vai ser bem tranquilo agora. Eu vou dar o chequinho. Ih, ele deu a torre ainda aqui. Se ele der cheque, eu dou contra-cheque mais uma vez, né? Ele pode dar contra-cheque, eu dou contra-contra-cheque, né? E abandonou. Beleza, o cara quer jogar outra já. Já mandou o desafio. Não vai rolar, infelizmente. Vamos para análise. Bora. Vamos lá, para análise. 90.7. Opa. 90.7 e 82.8 ele fez. Com direito a um lance excelente. Teve um erro meu também.
E algumas imprecisões e alguns erros dele também. Mas o cara foi firme, 82. O cara tava jogando firme mesmo. 82.8, beleza. E antes da análise, se você quer fazer o upgrade da sua conta no chess.com, quer renovar sua assinatura do chess.com, use o meu link de afiliado. Tá aqui na descrição também. Para você renovar sua conta, que o prêmio que você já tem, de repente, o pessoal tem usado bastante o link, agradeço bastante vocês usarem o link de afiliado. E se você quer também testar o prêmio do chess.com, também use o meu link aqui. Tá aqui na descrição desse vídeo e todos os outros vídeos também. Vamos lá então, E4, C5. Já falei, né, que tem um curso da Siciliana, já falei, né, hoje isso. Ele jogou D3 então contra C5. O que eu falo bastante no curso é o cavalo F3 seguido do D4 que é a Siciliana aberta, e tem as variantes mais genéricas, tira o cavalo, tira o bispo. Ele jogou D3 aqui mais quieto, cavalo C6. Nessas estruturas geralmente é legal fazer o G6, mas você pode fazer sempre a formação genérica também com cavalo F6 e E6, está excelente aqui. Bispo P2, geralmente o computador gosta muito do D5, mas eu não gosto tanto desse tipo de lance aqui. É claro que é um lance bom D5, mas o D6 acho que dá uma posição, se você pega o jeito, mais tranquila de jogar. O D5 ele vai tomar muitas vezes. Ele pode jogar um D4, tentar isolar seu peão, ou até provocar seu avanço demais, tipo com o bispo G5 primeiro. Não sei, a posição preta é muito boa, mas eu prefiro jogar mais encolhido com os peões, assim. E já fica uma dica geral de quanto mais se avança os peões também, é legal ganhar espaço e tal, mas esses peões podem ficar fracos muitas vezes. Então sempre tentar medir bem aí essas decisões. Boa, roque, bispo E7, H3, roque, bispo E3, e aqui eu joguei, tanto que ele gosta do D5 aqui de novo. Ele fala E5, eu não gosto desse lance E5, aqui é estranho. Torre B8 pra mim é um lance bem normal aqui. Ele jogou A3 e eu joguei B5. Ele reagiu bem com o D4. É muito raro o branco jogar D4 aqui. Ele quis abrir espaço para as peças dele, mas o comum é que jogar dama D2, trazer as torres. E aí você vai expandindo A5, B4. Né? Então ele jogou D4, eu tomei, ele tomou, tomei lá. E a gente chegou numa posição muito típica de siciliana. Ainda mais com o meu B5 já expandindo aqui. O que é a posição típica de siciliana que eu falo? Essas posições que você tem dois peões no centro, ele só tem um. Por quê? É como se fosse uma siciliana aberta, que ele trocou o peão de D pelo de C. Então, quando troca o peão de D pelo de C, né, acontece essa troca, o preto acontece o que eu falei, o preto tem um jogo muito livre na coluna C, ele está um pouco mais restringido no centro, e eu falei o quê? Toma muito cuidado com esse avanço E5. Tem muitas posições que é normal esse avanço, tá? Normal, mas você tem que saber jogar esse tipo de lance. Inclusive, vamos ver na parte da se o computador sugere em algum momento, né? Bispo F3. E5 aqui deve ser jogável, mas eu prefiro muito mais fazer um lance mais flexível. Joguei cavalo D7, que tá bom. Podia ser esse também. Cavalo D7 eu gostei. Torre 1 e dama C7 aqui. Aí bispo E3, bispo B7, bispo F4. Nesse momento eu parei para falar do E5, né? Até queria ver. Eu classifiquei como lance que não era bom, mas daria uma posição ok pro preto ainda, né? O E5. Ele deve criticar um pouco o lance. Ele critica um pouco, mas o preto ainda tá igualado, né? Porque nesse caso eu tenho um controle mais ou menos bom de D5, eu tenho um cavalo indo para B6 ou para F6. Mas é um lance o quê? Desnecessário. Eu joguei torre C8. Minha torre já fez o serviço dela aqui em B8 para jogar o B5. Não tenho um preconceito, tá? De mexer a mesma peça duas vezes numa situação mais avançada de jogo. Tá? Na abertura é perigoso fazer isso, né? Você já mexeu o bispo e mexe de novo, atrasa o desenvolvimento. Agora já rocou, já desenvolveu, não tem problema a torre C8. Minha torre tá totalmente inútil aqui. Então, torre C8, dama D3. E agora cavalo E5, um lance muito legal e típico aqui. E agora, se ele tirar a dama, tipo um dama E2, sei lá, cavalo C4 parece bom, e eu tenho ideia já de tomar F3, que é muito bom também. E repara como esse controle central é muito bom para as pessoas, ficar muito à vontade a posição, né? O cavalo repara como não tá legal. Bom, isso tá na posição horrível também. Posso fazer até bispo F6, cavalo C4. Olha a pressão chata ali que tem bispo F6 e cavalo C4 em B2, por exemplo. Mas ele tomou, eu tomei. Isso aqui é uma vantagem grande aqui das pretas já. Meu par de bispo joga muito bem. E é essencial esse peão estar em E6 aqui. Porque eu não dou esse jogo pro cavalo dele. O cavalo dele tá muito limitado. O que eu falo pra vocês muitas vezes do cavalo espetado? O que seria o cavalo espetado? O peão em C6 aqui, limitando o cavalo.
Mas aqui é mais ou menos o equivalente a isso. Meu peão em E6, meu peão em A6 controlam os pulos do cavalo. Quando o cavalo está com o pulo controlado, ele não está bem. Mandou torre D1, joguei torre D8, dama E3, bispo C5. O golpe que eu queria falar é esse aqui pra vocês. Torre D1 e bispo A3 que perde. Toma, erro grosseiro. E aí, toma quem conseguiu visualizar isso aqui no meio da partida. Lá, e aí, torre D8 mate. Ficou abandonado aqui. Teria um torre D7 também, com a ideia de tomar o bispo e de também dar o mate aqui em D8. Eu joguei bispo C5, que tá ok também. Dama G5, bispo D4. Ele achou a torre D3, que eu não tinha visto. Fiz um H6 lá, e aqui não é tão fácil de quebrar a posição dele. Eu achei que ele ia ter que ou mexer o cavalo e entregar o peão, ou deixar o dobrar tudo. Mas ele reagiu bem aqui. Porque se eu tomo aqui, ele toma de torre e meio que se aguenta ainda. Joguei torre D7, dobrei. Dama G4, ele meio que defendeu aquele golpe que eu falei em D1. E G7, H5, G5. Tá ficando meio sem espaço aqui pra ele, né? Lance excelente o G5. Bispo E2, torre D6. G3, ele criticou bastante meu lance agora. Torre de 8, D7. Pra mim é um lance totalmente normal. Aqui ele fala F5. Ah, ele quer jogar dama C6. Isso eu não vi. Toma. Não, qual que é a ideia desse lance? Dama C6? Dama C6 não dá certo. Ah, não, tem bispo F3, claro, eu tô morto. Tá. Não vi que tem bispo F3. Mas qual que é a ideia? Toma. Ah, eu tenho uma pressão em F2. Se tomar aqui, eu vou jogar um torre F8 ou torre F6 aqui ganhando. Torre F6, é. Torre F8 parece que dá certo também. Torre F8 tem um torre pro D4 milagroso, mas torre F6 tá excelente aqui. Toca na torre e vou tomar em F2 depois. Então isso aqui não é um lance ruim, tá? Eu deixo passar uma chance bem concreta que é o F5, mas era um lance difícil de imaginar. A posição segue muito chata pra ele. Eu fui tomar F2. E aqui eu ganhei o peão, tentar simplificar um pouco pra eliminar essa possível iniciativa dele, né? Tomou, joguei bispo D4, voltou. Dama D... Podia ser o F5, que eu falei, mas joguei mais conservador aqui, dama D8. E agora sim, veio F5 e eu tomei em C3. Eu podia jogar F4 aqui também, mas esse aqui tá excelente. Tomei Garfield. Vencei a dama e o bispo. Se tomar aqui eu tenho torre D1. E aqui imagino que dama D2 vai dar mate em poucos lances, né? Eu vou invadindo aqui de tudo que é jeito. Ele nem começou a ameaçar meu rei. Ele teria que ter a dama em E4 para ameaçar um cheque aqui, mas tá longe disso. Então meu rei aqui tá razoavelmente exposto, mas se as peças dele não chegam, temos o tema do rei inalcançável, que vocês gostaram bastante nos comentários desse tema. Jogou dama G3, eu tomei, ele tomou dama F6 e aqui cumprimos tabela. Tive que acelerar um pouquinho, né? Tava ficando sem tempo. Ele perdeu a torre com rei G2, mas rei H2 aqui não mudava muito. Eu tomaria em C3, tô com uma peça e um peão a mais. E a posição vai desabar aqui. Pô, caiu a torre. Beleza. Caramba, 28 minutos de vídeo e sem nada demais, né? Que a partida foi muito longa mesmo e a análise foi interessante. Uma análise bem legal de uma cena típica que ele acabou entrando de brancas. Falta um jogo para 1700, vamos ver se a gente consegue na próxima. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora, que ainda é tempo, se você gostou do vídeo, claro. E se não, a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal.